Muito obrigado pelo convite para a Associação Brasil AVC. Gostaria de parabenizar também o time da Escola S pelo belíssimo trabalho que tem feito. Isso nos dá bastante esperança que um dia a gente possa observar uma redução mais significativa, né, na incidência do AVC e a gente ter um menor impacto dessa doença tão complicada para a nossa população. Então, hoje, eu sou médico neurologista formado aqui mesmo em Joinville, né, e eu tenho essa formação, mestrado em Economia da Saúde, né, com uma especialização também na área de valor em saúde, e hoje a gente vai poder unir todas essas áreas falando sobre como que está organizada a cadeia de valor de cuidado do AVC e como que a gente está monitorizando esses dados, né. O valor ele foi descrito numa equação como os desfechos. Os desfechos são os resultados, aquilo que a gente consegue alcançar com o tratamento de uma doença, né? Então, são os desfechos sobre o custo, aquilo que nós precisamos investir para tratar a doença. Então, o professor Michael Porter, da Escola de Negócios de Harvard, teve vários insights na saúde e ele descreveu como a gente vai conseguir melhorar a saúde como um todo à medida que a gente entrega melhores desfechos para os pacientes, ao mesmo tempo que a gente utiliza o mesmo custo ou consegue reduzir os custos de entregar aqueles desfechos, né? E também vou puxar um conceito que vem da área de administração, de economia da cadeia de valor, né? E aqui na saúde a gente usa o termo cadeia de valor de cuidado, que são todas as atividades que são necessárias para criar valor para os pacientes com necessidades médicas específicas. Já vamos falar só de AVC, né? Então, a gente agrupa todos esses pacientes com AVC e vê quais são as atividades que estão presentes nessa jornada do paciente para a gente poder melhorar o valor, né, entregue para os pacientes. Isso, a gente tem também na saúde o conceito da linha de cuidado, né? E a principal diferença é que na linha de cuidado a gente vai estar sendo bem mais específico e colocando os tratamentos recomendados por diretrizes de o que fazer numa situação A, numa situação B, enquanto na cadeia de valor de cuidado eu vou mais descrever quais são as etapas necessárias, como que eu vou estar dando suporte para os pacientes e como que eu vou estar medindo o que está acontecendo e os resultados, né? Aqui a gente tem desenhado a cadeia de valor de cuidado que nós dividimos em 5 partes, né? Então, a primeira etapa é a prevenção primária. Então, em Joinville, a gente tem essa pegada bem forte que, além de monitorizar o que acontece com o paciente depois de um AVC, por ter um banco de dados populacional, nós conseguimos saber como que está a incidência de AVC, porque, independente de onde esse paciente vai fazer atendimento, a gente consegue capturar os dados, né? Então, tem a prevenção primária, depois o pré-hospitalar. Então, uma vez que o paciente tem um AVC, como que a gente faz esse manejo inicial e transporte para o local correto, né, porque em Joinville é o Hospital São José, o intra-hospitalar agudo, né, o intra-hospitalar subagudo e a parte pós-hospitalar. Então, na prevenção primária, a gente vai ter todas essas atividades de promoção em saúde, que foi isso que a Escola S apresentou, a gente ter maior conscientização, fazer programas para evitar o tabagismo, melhorar o estilo de vida como um todo, né? E também prevenção, então medidas mais específicas, como, por exemplo, tratar fibrilação atrial para impedir que isso se transforme num AVC, etc., né? Isso é feito essencialmente na atenção básica no município de Joinville. No pré-hospitalar, a gente tem a equipe do SAMU, então todo paciente com AVC ele deve ser atendido pela equipe do SAMU, e o protocolo é para encaminhar diretamente para o Hospital São José. Então, aqui a gente tem como atividades sendo realizadas o diagnóstico da suspeita de AVC, né? E também o transporte em tempo oportuno para o paciente chegar o mais rapidamente possível no hospital e a gente ter tempo para fazer tratamentos que vão mudar a história natural dessa doença, né? E aqui na cadeia de valor de cuidado a gente vai estar pegando essas atividades primárias, né? E também vamos estudar qual é a estrutura que vai dar suporte para engajar o paciente nesse processo, né? Qual é a estrutura no município para dar acesso a esses
tratamentos e como que a gente mede os resultados, tá? Na fase hospitalar aguda, nós vamos estar fazendo tratamentos de reperfusão, como trombólise, trombectomia, controle de hipertensão mais severa, que às vezes acontece na fase aguda do AVC, né? Então, tem que ter toda a estrutura disponível e a equipe para prestar esses tratamentos, né? E na fase hospitalar subaguda, eu já vou para uma reabilitação precoce, né? Para uma investigação etiológica para saber de onde é que veio o AVC e fazer essa transição para o paciente poder se engajar novamente na sociedade no pós-alta, né? E na fase pós-hospitalar, a gente tem esse acompanhamento, que pode ser em ambulatórios especializados, mas é essencialmente na atenção básica, novamente, né? Onde ele vai se reinserir na sociedade, vai começar a ser cuidado pelos acompanhantes, pelos familiares, e a gente vai ter também a reabilitação mais de longo prazo e a prevenção secundária. O Joinville tem realmente um diferencial gigantesco por ter o registro de AVC, que é um registro populacional, então pega toda a população, tanto pública quanto privada, de Joinville, e ele tem essa característica de incluir todo o ciclo de cuidado, né? Que vai desde a admissão hospitalar e é feito um acompanhamento anual até 5 anos após um AVC. Ele é específico para o AVC, então assim a gente consegue ter métricas bastante objetivas, né? A gente não está aqui vendo, por exemplo, taxa de infecção hospitalar, né, taxa de mortalidade do hospital como um todo, onde nós não conseguiríamos saber o que fazer para melhorar aquilo. A gente tem indicadores bem precisos que nos permitem tomar iniciativas bastante específicas, né? E também são coletados desfechos que são relevantes para os pacientes e não apenas questões mais específicas do tratamento, do que a gente está fazendo, né? Eu vou dar uma breve introdução sobre o que são os desfechos, né? Como é que a gente mede. Então, como tipos de desfechos, a gente pode ter dados administrativos, por exemplo, o número de internações, ou então se a pessoa morreu ou não, né? Quantos remédios estão sendo feitos. E eu tenho essas outras 3 siglas, né? Os CROMs são os Clinician Reported Outcome Measures, são métricas e desfechos reportadas pelos clínicos, pelos médicos, né? Então, aqui a gente tem resultados do tratamento que são mais observados pela equipe técnica. Por exemplo, se o tamanho do AVC aumentou no exame de imagem, se teve algum sangramento, né? Se eu estou falando de um tumor, por exemplo, se o tumor aumentou e assim por diante. Então, são coisas que o paciente não vai reportar diretamente, mas que a equipe médica acredita que isso esteja relacionado a ter melhores resultados do tratamento ou não, né? Infelizmente, em muitos lugares, a coleta de desfechos ela se resume aos dados administrativos, às vezes só aos dados administrativos, e muitas vezes só esses desfechos mais específicos reportados por clínicos, né? E que não necessariamente traduzem se aquele tratamento realmente trouxe uma melhoria de qualidade de vida para o paciente que está recebendo ele, né? E a gente tem os Patient Reported Outcome Measures, que são os PROMs. Nos PROMs, nós vamos ter, por exemplo, se o paciente está conseguindo realizar atividades de vida diária, como é que está a sua qualidade de vida, se ele desenvolveu depressão ou ansiedade, e assim por diante, né? E também temos a categoria dos PREMs. Nos PREMs, nós temos a experiência do paciente capturada. São os Patient Reported Experience Measures. Então, a experiência ela vai incluir como que o paciente viu esse processo de ter um AVC, a internação hospitalar, né? Se ele está conseguindo navegar adequadamente no sistema, né? Então, todas essas métricas que podem ser um pouco mais objetivas, né? Mais subjetivas, mas que muitas vezes são algo que importa muito para eles, né? Se ele conseguiu entender o que o médico falou, se ele está com conforto adequado, com calma e assim por diante, né? E a hierarquia de desfechos de Porter, ela tem 3 níveis de desfechos que são relevantes. Então, a gente tem que cuidar para não incluir apenas o nível 1 dessa categoria, que é um erro muito frequente dos serviços de saúde, tá? Então, no nível 1, a gente vai investigar os resultados alcançados pelo tratamento, tá? Então, se o paciente viveu ou sobreviveu ou não,
e também o nível de recuperação que ele atingiu, se ele conseguiu ter uma recuperação para voltar a fazer as atividades de vida diária, né? Então, no AVC, a gente usa muito a escala de Rankin. Qual foi a qualidade de vida que ele conseguiu atingir depois do AVC, se ele desenvolveu ansiedade e depressão. Então, isso é tudo no nível 1. No nível 2, nós precisamos pegar as complicações que acontecem do tratamento e também o tempo que leva até essa recuperação. Então, no tempo, a gente está acompanhando aqui o tempo que ele volta para o trabalho, que ele volta a fazer as atividades diárias, né? E na complicação também, nós vamos ter todas as complicações de fazer uma trombólise, complicações da internação hospitalar, como quedas, lesões de úlcera por pressão e assim por diante, né? E o nível 3, então, a gente vai monitorizar se aqueles desfechos eles estão sendo sustentáveis ao longo do tempo. Então, nada adianta eu tratar um AVC hoje e daqui a 2 meses o paciente ter uma recorrência e estar novamente com um AVC mais grave no hospital. Então, aqui a gente também tem essa necessidade de acompanhar a condição de recorrência e também as consequências do tratamento a longo prazo. Então, é sempre importante também comentar que às vezes a gente pode ter alguma diferença de resultado, mas é importante fazer um ajuste pelas características de base daqueles pacientes que nós atendemos no período. Em algum período eu posso ter pessoas que chegaram com AVC mais grave ou mais leve, e isso pode mudar os resultados dos desfechos que eu estou investigando, né? A gente tem várias maneiras de fazer essa comparação. O que a gente mais faz no João Vasque é a comparação estratificada. Então, é comparar AVC leve com AVC leve, AVC mais grave com AVC mais grave, AIT com AIT e assim por diante, AVC hemorrágico com AVC hemorrágico, e não pegar como um todo e fazer essa comparação em um período com o outro, né? Mas também tem outras maneiras estatísticas que a gente está investigando que talvez sejam alternativas para a gente fazer esse tipo de comparação, tá? E também é muito importante lembrar das métricas de custo, inclusive para poder compor essa equação, porque a gente sabe que hoje, por mais que nós tenhamos tratamentos maravilhosos disponíveis pela medicina, a sociedade não consegue financiar todos os tratamentos que existem, né? Então a gente precisa fazer escolhas sobre em realizar aquilo que é mais eficiente, que a gente sabe que vai trazer melhores resultados para a população, né? Então eu posso tanto estar calculando o custo total para cada um dos pacientes que teve AVC, o que já foi feito, inclusive tem estudos de Joinville, que inclusive a Juliana, que vai apresentar depois, liderou um desses estudos, e tem várias metodologias para chegar nesse custo total de um AVC, né? E eu também posso estar acompanhando os drivers de custo, que são resultados do tratamento ou do processo de tratamento que vão estar influenciando no custo total do paciente, né? E a gente sabe que no AVC os mais importantes são o tempo de internação, né? A presença de complicações hospitalares e também a ocorrência de reinternações. Então, se eu observo que a minha taxa de reinternação hospitalar está aumentando, eu não preciso calcular todo o custo para saber que aquilo ali é ruim para o sistema, que eu vou estar consumindo mais recursos, né? Agora, trazendo algum panorama internacional, a gente tem o ICHOM. O ICHOM é um instituto que faz o que a gente chama de standard sets, que são vários conjuntos de indicadores, né, para várias doenças, incluindo o AVC, e eles são bastante utilizados por quem está tentando implementar um serviço orientado por valor em saúde, né? Então, no AVC, eles pegam todos os desfechos que eles pegam, a gente acaba incluindo também no João Vasque, eles têm essa periodicidade até parecida com o que o João Vasque faz, né? Também vou trazer uma outra referência, que é o roadmap da World Stroke Organization, né? Então, quem estiver pensando em melhorar um serviço de AVC, né, ele traz uma visão bem completa sobre quais são as etapas necessárias, quais são os componentes, e também traz uma lista bastante completa sobre desfechos a serem coletados. Então, agora eu vou trazer para vocês alguns resultados iniciais de um dashboard interativo que nós estamos elaborando, que vai permitir uma visualização bem mais dinâmica dos resultados do João Vasque. Então, o João Vasque tem
já há muitos anos trazido indicadores, eles têm sido utilizados para ciclos de melhoria, de ciclos de aprendizado, para orientar decisões, para a gente melhorar os resultados no AVC e a economicidade do sistema, né? Agora a gente quer dar um passo além e tornar esses dados ainda mais acessíveis, né? E tá disponibilizando um dashboard onde qualquer pessoa vai poder acessar para estar olhando esses indicadores de maneira mais interativa, né? E assim a gente cada gestor e também profissionais de saúde na linha de cuidado vão poder com isso otimizar ainda mais o seu trabalho que já está sendo realizado, né? Então, vou trazer primeiro algumas características de base da nossa população. Eu estou aqui trazendo 12 anos de acompanhamento do João Vasque, né, o que dá mais de 10 mil pacientes, né? Então, aqui do AVC como um todo, né, de todos os pacientes com AVC, um pouco mais de 50% foram homens, né? A gente teve uma média de idade de 65 anos, né? Tem uma quantidade significativa de gente jovem que teve AVC, né? 75% foram AVCs isquêmicos e 14% foram quadros de AIT, que são as ameaças de AVC. Daí teve 7% de AVC hemorrágico e 4% de hemorragia subaracnoide, né? A causa mais comum de AVC registrada foi o AVC cardioembólico, com 30%, que é aquele AVC que vem do coração, a etiologia, né? E também teve bastante, em segundo lugar, o AVC por doença de pequenos vasos, os casos de AVC lacunar, por fechamento de artérias bem pequenas dentro do cérebro mesmo, e depois o áterotrombótico, que são por placas de gordura, que podem ser no pescoço ou no próprio cérebro, né? E 58% foram ou quadros de AIT ou quadros de AVC leve. Então, ou ameaça de AVC ou um AVC que não é tão incapacitante, né? E 25% foram casos de AVC com NIH acima de 10, o que significa que são AVC muito graves, tá? Então, 1/4 de todos os AVCs que chegaram nos hospitais, que aconteceram no município como um todo, foram AVCs muito graves nesse período, tá? Então, agora eu vou trazer alguns indicadores bem interessantes que a gente tem observado. Em primeiro lugar, o número total de pessoas que estão tendo AVC no município, né? Então, aqui a gente teve em 2010 cerca de 750 casos de AVC registrados no município, subindo para em torno de 950 agora em 2022. Tá? Então, foi um aumento, mas a gente sabe que a população de Joinville ela envelheceu nesse período, né, o que muda esse perfil epidemiológico e demográfico. Então, a próxima análise é uma análise ajustada, que a gente fez uma padronização por idade. O que a gente teria observado de casos para cada 100 mil se nós tivéssemos o mesmo perfil de faixa etária de 2010. E o que nós observamos é que não teve uma diferença estatisticamente significativa da incidência entre 2010 e 2022. Ele continuou muito estável ao longo do tempo, né? Essa informação ela é, de certa maneira, preocupante, porque nós estamos com a população envelhecendo cada vez mais e, infelizmente, nesses últimos 10 anos, a gente não conseguiu observar uma redução na incidência de AVC. Tá? Isso é diferente do que a gente estava observando até cerca de 2010. Então, entre 1995 e 2010, teve uma redução muito significativa na incidência de AVC. Tá? Ela reduziu... Aqui eu estou fazendo um outro tipo de padronização, então não dá para fazer a comparação direta com aquele gráfico anterior. Tá? Mas ela reduziu de 140 para cerca de 90, quando eu padronizo por uma população do ano 2000. Tá? E hoje, se padronizasse para essa população, continuaria nesse 90. Então, a gente caiu muito a incidência até cerca de 2010, 2013, e de lá para cá continuou mais ou menos estável. Então, isso nos leva a repensar o que a gente pode estar ainda otimizando com relação a medidas de promoção e prevenção, né? Isso mostra também a importância de a gente estimular cada vez mais esses projetos, né, como da Escola S, né, que são também coisas que levam muito tempo para a gente ter efeito, né, para a gente observar o efeito.
mas que são fundamentais, né? Que a gente pode prevenir cerca de 90% dos casos de AVC. Isso, uma vez que entre 95 e até 2010 a população começou a ter mais acesso à atenção básica, a programas de controle de hipertensão, talvez tenha tido uma redução de tabagismo, né? Isso teve um efeito bem significativo, mas de lá para cá, pelo menos com os números que a gente tem hoje, eu não consigo dizer que teve mais uma melhoria, né? Embora também com o censo de 2022 esse número ele pode ter algum tipo de mudança, mas a gente está utilizando algumas estimativas que parecem ser robustas. Então, o próximo indicador, a gente já está indo para a fase pré-hospitalar. Tá? Então, um dos indicadores que a gente tem que acompanhar quando o paciente tem um AVC é se o SAMU está levando para o local correto, ou se o próprio paciente está buscando o local correto para fazer o atendimento. Né? E esse indicador melhorou bastante desde 2010. Né? Então, naquela época, cerca de 68% dos pacientes procuravam o Hospital São José, que é o hospital de referência onde ele vai ter toda a equipe pronta para fazer o tratamento e toda a equipe treinada para agir de acordo. Né? E hoje está sempre em mais de 80% nos últimos anos, né? E cerca de 4% estão indo parar ainda em algum hospital do SUS que não é referência para o tratamento do AVC, como, por exemplo, o Hospital Betesda e o Hospital Regional, que a gente deve evitar, porque ele provavelmente não vai ter condição de receber trombólise, trombectomia, etc. Esse outro indicador da fase pré-hospitalar é o tempo que o paciente leva até a admissão hospitalar, que também é fundamental para poder fazer um tratamento a tempo, né, de recuperar os sintomas que ele desenvolveu com o AVC. Então, nós utilizamos aqui a referência de admissão em até 4 horas e meia, né, do início dos sintomas, né, que era em torno de 45% em 2010. Nesse ano teve uma melhora significativa, mas a gente ainda tem dados incompletos, então agora está em torno de 60% dos pacientes estão chegando no hospital em até 4 horas e meia, com até 4 horas e meia do início dos sintomas, né? E quando a gente pega só os AVCs graves, então nessa ferramenta que a gente está desenvolvendo, a gente está utilizando um recurso que vai permitir fazer vários filtros diferentes para a gente poder analisar, por exemplo, só um hospital ou só algum perfil de paciente, né? E aqui eu filtrei só os AVCs mais graves, com NIH acima de 10, e nós observamos que entre 60% e 70% dos casos chegam no hospital em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Entre os casos com AVC isquêmico, nós também temos acompanhado qual a proporção que está sendo submetida a algum tipo de tratamento de reperfusão, divididos em trombólise, que é um medicamento que vai na veia para dissolver o coágulo que está causando o AVC e assim tentar recuperar os sintomas, e também a trombectomia, que é um tipo de cirurgia que é feito através da hemodinâmica, onde o paciente, onde se utiliza um tipo de um stent ou uma aspiração para remover mecanicamente esse coágulo que está causando o AVC. A trombectomia ela começou aqui em Joinville em 2012, e com alguns casos, e a partir de 2015 teve um reconhecimento internacional da sua eficácia, e a gente começou a fazer cada vez com maior frequência, embora, infelizmente, nos últimos anos a gente teve alguns problemas de acesso, né, que a equipe está trabalhando bastante para a gente poder manter esse acesso a esse tratamento. Né? Então, a gente chegou a ter um pico de 15% dos pacientes recebendo esses tratamentos de reperfusão. Pode parecer pouco, mas nos países que mais tem acesso no mundo, esse é o valor que se chega também. Na Alemanha, na Noruega, são esses valores que eles observam, em torno de 15% dos pacientes recebendo algum tratamento de reperfusão. Isso foi um aumento significativo de em torno de 6% em 2010. Né? Agora a gente está entre 12% e 13% dos pacientes recebendo um tratamento de trombólise ou trombectomia, dos quais cerca de 60%, 66% são tratados com trombólise. É muito importante a gente estar acompanhando o tempo que o paciente necessita para receber o tratamento, então, para ver se a dinâmica intra-hospitalar está funcionando direito para oferecer o tratamento no tempo correto, né?
Então, no gráfico acima, a gente tem o tempo entre a entrada no hospital e a realização da tomografia. Tá? Então, a partir de 2016, 2015, mais ou menos, começou a aumentar a proporção dos pacientes que está fazendo a tomografia em até 30 minutos da entrada do hospital, o que hoje está se aproximando de 40%, 50%. Mas nós ainda acreditamos que isso talvez possa vir a ser melhorado, né? Principalmente quando a gente está falando de pacientes que são candidatos a fazer algum tipo de tratamento de reperfusão, né? E a trombólise, a gente calcula também o tempo porta-agulha, que é o tempo entre a admissão hospitalar e a realização do tratamento, tá? Que é em torno de 60%, mais ou menos, que 50% a 60% recebe esse tratamento em até 1 hora da admissão hospitalar. O tempo porta-punção arterial, que é o tempo entre entrar no hospital e receber a trombectomia, infelizmente teve uma queda bem significativa nos últimos 2 anos, né? Chegou a mais de 80% dos casos receberem esse tratamento em até 2 horas. E agora a gente tem só em torno de 40% dos casos. A gente sabe que hoje a hemodinâmica está estragada no Hospital São José, né? E a gente está lutando para que isso volte a normalizar, para poder melhorar esse tipo de indicador, né? Que a gente sabe que quanto mais rapidamente podemos fazer esse tipo de tratamento, melhor para os pacientes, né? Uma vez que passou essa fase hiperaguda, então a gente tem aqui esse indicador de acesso à unidade de AVC agudo e unidade de AVC integral. Então, a partir de 2015, nós começamos a dividir não só a unidade de AVC integral, como também a unidade de AVC agudo, onde ele vai fazer esses primeiros tratamentos, ficar até 72 horas, né? E hoje é bastante positivo que a maior parte dos pacientes ficam internados, usam os 2 recursos, usam tanto a unidade de AVC agudo quanto a unidade de AVC integral, né? E alguns acabam ficando só na integral e alguns só no AVC agudo. E nesse período a gente também observou uma redução bem significativa no tempo médio de internação hospitalar, que caiu de cerca de 18 dias de internação lá em 2010, teve um vale ali em 2020 com 8 dias e agora está em torno de 10, 11 dias. Mas isso já veio caindo antes da Covid, né? Principalmente por conta de melhor dinâmica de acesso aos exames necessários. Também com maior acesso às unidades de AVC, os pacientes acabam recebendo os tratamentos mais corretos, né, fazendo com maior frequência as prevenções adequadas das complicações hospitalares, né? Então, isso tudo acaba ajudando. E é uma redução muito significativa, caiu praticamente pela metade o tempo de internação hospitalar, e esse é o principal driver de custo do custo da internação do AVC. Então, isso mostra como esse programa tem ajudado a reduzir custos também nesse quesito, né? Sem falar na experiência do paciente que quando ele está só esperando um exame, ele não quer estar dentro do hospital, ele poderia fazer esse exame e acabar indo para casa, né? Isso também é bastante significativo. Essa diferença ela foi principalmente por conta do Hospital São José. No Hospital São José, em torno de 70% a 80% dos pacientes com AVC acabam internando na unidade de AVC, aqui incluindo... tem alguns pacientes com HSA, por exemplo, que às vezes acabam indo só para UTI, mas eu estou pegando todos os casos aqui. Estamos começando também a ter dados relacionados à avaliação da equipe, né? Então, vejam que é bem positivo que mais de 80% dos casos com AVC na cidade, né, tem avaliação com fono em até 24 horas da admissão hospitalar, né? Cerca de mais de 50% tem avaliação com fisioterapia, né? Isso acaba aumentando ao longo dos primeiros dias, né? Cerca de 40% tem avaliação com terapia ocupacional, né? A gente teve algumas melhorias significativas de desfechos, né? Reduziu a mortalidade, a letalidade, né? Então, a proporção de AVCs que acabam evoluindo para óbito desde o início dessa coleta de resultados, né? E a gente está fazendo algumas análises adicionais para poder ter esses desfechos mais a longo prazo, né? E fazer um balanceamento das características de população para ter
esse dado de funcionalidade de longo prazo, né? Então, outro driver de custo importante, né, a reinternação de 30 dias, ela ficou entre 2% e 4% nos últimos anos, né, o que não é excessivamente alto, né, não teve uma mudança estatisticamente significativa. A gente está com uma parceria com o Ligue Saúde, que está entrando em contato com todo paciente que recebe alta para para ajudar a ver as necessidades não atendidas nesse pós-hospitalar precoce, né? Também é feito um rastreio de depressão e ansiedade. A gente feito orientação sobre medidas para estimular a prevenção secundária. Cerca de 10% dos pacientes têm sintomas de depressão e entre 10% e 30% têm sintomas de transtorno de ansiedade generalizada, né? Alguns outros indicadores que têm sido observados, né? Essa é a consulta em unidade básica de saúde em até 30 dias após a alta, né? A gente variou muito nesse período, então, em alguns períodos, 80% dos pacientes têm acesso à unidade básica de saúde em até 30 dias, em outros períodos chega a ser 30%, 40%, né? E é interessante que a gente observou que esses piores indicadores de acesso, eles aconteceram nos 2 meses de janeiro de 2021 e 2022, e também no mês de março de 2021, que foi quando a gente estava com os piores indicadores da Covid, né? Então, provavelmente foram momentos que a unidade básica de saúde estava dispondo de menor equipe para fazer esse tipo de consulta, e isso pode ter afetado o acesso dos pacientes, né? Quando a gente coloca acesso em até 90 dias, teve essa redução durante o pico da Covid, mas depois está com acesso em cerca de 70%, 80% dos casos, né? De todos os pacientes que recebem alta, a gente encaminha para a reabilitação em torno de 25% dos pacientes, tá? Para reabilitação pós-hospitalar, com físio, fono ou TO, e infelizmente não são todos que estão conseguindo ter acesso, né? Teve uma melhoria nesse período que está sendo acompanhado dos últimos 1 ano e meio, então melhorou de em torno de 35%, agora em torno de 60% estão tendo acesso em até 90 dias depois da alta à reabilitação com esses profissionais, né? Então, aqui são alguns dados iniciais que a gente vai estar trabalhando mais, e a gente acredita que isso pode ser uma ferramenta para poder ainda mais estar utilizando esses dados tão valiosos que são disponibilizados pela equipe do Joinvasc, do registro de AVC, e assim a gente ter uma melhor utilização e poder melhorar ainda mais o tratamento que é feito para o AVC em Joinville.